Nós caminhamos 2 semanas já, nós fizemos uma pequena introdução sobre conhecer Deus. E depois nós estudamos alguns atributos, de Deus. Nós estudamos juntos sobre soberania de Deus. Estudamos juntos aqui sobre santidade de Deus. E essa manhã vamos estudar juntos a ideia ou uma das características da presença de Deus em nossa vida. E essa manhã eu quero apresentar para vocês os 6 P's, letra P, da presença de Deus. Podem ter mais, mas eu vou só por 6. Por que 6? Deixa eu me explicar por que 6. Não tem nada de místico na coisa, mas a Bíblia apresenta pelo menos 3 números que são 2 que são divinos e 1 humano. Quais são os números mais divinos? 3 e 7. E o número humano? 6. Porque no 6º dia o homem foi criado, segundo o relato da criação. Então, esses números não tem nada de místico, mas eles aparecem na Bíblia. Então, 3 por causa da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que é um número que aparece, e o 7, que é o número de plenitude, de encerramento, porque no 7º dia Deus descansou. Lembra daquilo? É plenitude, ele demonstra uma plenitude. E 6 é o número humano. Então, eu quero apresentar os 6 P's justamente por causa disso, porque ele precisa se aplicar ao ser humano. Nós precisamos entender o que a ideia da presença de Deus significa, mas várias pessoas passam pela vida sem ter consciência de que estão na presença de Deus. Muitas pessoas. E se nós levássemos a sério mesmo a presença de Deus em nossa vida, eu acho que nós agiríamos um pouco diferente. Por exemplo, se você está junto com sua esposa, você segura a sua onda em muitas áreas, não é? Quando você não está com sua esposa, você fala coisas que normalmente você não falaria, né? Por exemplo, no grupo de homens. No grupo de homens você você fala sobre certas frustrações que necessariamente você não precisa falar para sua esposa. Mas são frustrações baseadas em coisas que talvez expectativas demasiadamente altas que você tem. Aí acaba gerando uma certa frustração em você, e você, quando não está perto da sua esposa, você fala, né? Mas se nós soubéssemos ou tivéssemos consciência de que a presença de Deus está com a gente todos os momentos, será que eu seria diferente? No trânsito, por exemplo, que está um caos isso aqui, gente, cara, eu quero evitar pegar carro aqui. Sabe? É um horror, trânsito aqui está um horror. Há 10 anos atrás que era uma bênção, né? Atravessava-se essa avenida aqui sem precisar olhar para os lados, porque não passava carro, quase, que beleza. Mas mudou, e nós precisamos também mudar alguns conceitos nossos, mesmo quando nós estamos numa circunstância bastante estressante. E todos nós sabemos que vida cristã, ela não é um mar de rosas. Não é. Vida cristã não é mar de rosas. Deus nunca nos prometeu isso. O Evangelho de João diz que no mundo nós passaríamos por aflições, mas Ele nos garante ou nos incentiva a ter bom ânimo. E a palavra ânimo vem de ânima, da alma, né? de algo que é animado. E desânimo é algo que não é animado por Deus. O prefixo des é de Deus. Desânimo, alguém que não é animado por Deus. Então, quando você diz, eu estou desanimado, não tenho o ânimo de Deus na minha vida. Esse era originalmente o que você comunicava. Depois, claro, se perdeu esse ponto. Mas acho extremamente importante que a gente reflita sobre o que significa a presença de Deus em nossa vida ou na vida do ser humano. Extremamente importante, porque é um atributo de Deus. Faz parte da característica de Deus. Jesus disse em Mateus que Ele estaria conosco todos os dias. Presença de Deus é um dos atributos dele. Eis que estou convosco todos os dias, e nós não deveríamos esquecer isso. Nunca. E essa manhã, então, eu quero compartilhar com vocês
algumas características da presença de Deus em nossa vida. Vamos ler o texto então de Salmo 139, versículos 7 a 10. Vamos ler só esses 4 versículos só. E a gente tira alguns princípios para nós. Foi citado aqui antes esse salmo sobre a ideia de não podermos fugir da presença de Deus, né? Olha só, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá você está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá você está. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Caramba, gente, não tem jeito. Não tem jeito. Você sabe o único lugar onde Deus decidiu não estar? No inferno. Por isso ele é inferno. É interessante que em nenhum lugar, não existe lugar onde Deus não possa ir. Não existe lugar onde Deus não pode estar, por ele ser Deus. Ele pode estar em qualquer lugar, mas ele decidiu não estar em um lugar, e por isso se chama inferno. Vocês conseguem imaginar se o mundo está do jeito que está? É um caos, né, o mundo, mas Deus ainda está aí. Aí se você pensa, pô, esse mundo está um inferno, você está enganado, porque ainda é céu comparado ao inferno. Então, imagina um lugar onde Deus decidiu não ir. Não vou lá. É um lugar preparado para aqueles que não querem nada de Deus. Então, o primeiro ponto dessa manhã, o primeiro princípio, a presença de Deus, o primeiro P, a presença de Deus é penetrante, ela penetra, vai em qualquer lugar. Não existe lugar ou um espaço onde você possa ir sem que a presença de Deus não esteja. Eu me refiro à onipresença de Deus. Ele está em todos os lugares, ou seja, Ele está na sua vida, mesmo quando você está no momento mais privativo, né? Ele está lá. A palavra de Deus nos diz que não existe nenhum lugar em que possamos ir sem que Deus não esteja. Nós acabamos de ler isso. Então, primeiro P, a presença de Deus é penetrante. Lembra isso, quando você estiver no trânsito, Deus está lá do seu lado. Ou quando você estiver andando com aquele carro a 140 por hora, e você acha, bom, tenho aqui o anjo da guarda comigo, mas o anjo da guarda já caiu, já perdeu, já saiu do teu carro, porque está muito rápido, né? Ou eu vi uma charge um dia, eu achei muito interessante. Era um desenho de uma pessoa que estava correndo muito, estava acima do limite, e o anjinho grudado no retrovisor, segurando a calça, assim, caindo a calça, e o anjinho grudado no... Eu achei muito legal aquela imagem, né? E embaixo tinha um dizer que eu não consegui ler, eu ainda tentei chegar próximo para poder ler, não consegui, mas provavelmente deve estar dizendo, falando contra o limite da velocidade, aliás, exceder o limite de velocidade, ou coisa assim. Mas eu achei interessante aquele anjinho grudado no retrovisor, segurando a calça, porque estava caindo tudo, e o cara correndo que nem um maluco. Mas Deus, com sua presença, é penetrante em todos os momentos da sua vida. Mesmo nos momentos em que nós achamos que Deus nos abandonou, Deus não está perto de nós. O fato de não sentirmos Deus perto de nós ainda não significa que Deus não está lá. Eu tive um momento, há alguns anos atrás, onde de frustração, de questionamento, e até o momento onde eu achava que Deus tinha desistido de mim, em termos ministeriais e várias coisas na vida. E eu orava para Deus, e parecia que a minha oração ela era retórica, e não tinha... Sabe quando você não sente, parece que não tem conexão com Deus? E eu dizia, poxa Deus, eu não sinto você. Eu não consigo sentir Deus, eu não consigo perceber que Deus está perto de mim, não consigo ter comunhão, nem relacionamento, eu não sei, e eu buscava, eu queria ter, mas não conseguia. Então fui convidado para ir não era retiro, mas era uma reunião de pastores, e eles tinham ministração, tinha alguém pregando, nada daquilo falava o meu coração, nada. E de repente, um grupo de louvor subiu para cantar uma música, e é uma música simples.
E a música dizia mais ou menos assim: no dia em que você buscava, clamava, dizendo onde está, perguntando, eu estava ali do seu lado, você que não enxergava. Mais ou menos isso que a música dizia. E aquilo me abriu o olho, aquilo tocou meu coração, dizendo que mesmo quando eu não sentia, mesmo quando eu buscava e parecia que não estava, Ele está lá, porque a presença de Deus é penetrante, Ele penetra os teus problemas, atravessa os teus problemas, as tuas dúvidas, a tua falta de fé, a tua desesperança. Ele atravessa tudo isso, Ele está no meio dela, mesmo quando nós não vimos. A presença de Deus é penetrante. O segundo P, a presença de Deus é pessoal. Nós já estamos no segundo. Primeiro é Deus, a presença de Deus é penetrante. Segundo, a presença de Deus, Ele é pessoal. Apesar de Deus, por natureza, estar em toda parte, é difícil imaginar que Ele tenha tempo ou interesse de se relacionar comigo. Não é? Às vezes, puxa vida, mas eu sou um cara que só mela com Deus. Será que Ele realmente tem interesse em mim? Será que estou com essa bola toda? De que o próprio Deus... O David citou aqui Rita Lee dizendo que... Como é que é a palavra? Que a Rita Lee disse? Se chamar de pai, Deus de pai? Ousadia. É uma ousadia, porque foge da nossa compreensão imaginar que Deus, apesar da sua natureza onipresente e transcendente, queira ter ou tenha tempo e interesse de um relacionamento pessoal comigo. Afinal, cada um de nós, em relação ao universo, não é nada mais do que um pipizinho num grande radar. Sabe aquele radar quando passa assim, faz aquele pip, pip? Somos só apenas aquele bipzinho, nada mais do que aquilo no radar do universo. E Deus tem interesse de se relacionar com aquele bipzinho. Não faz sentido, né? Então, realmente, na nossa mente humana, a gente acha que é uma ousadia chamar Deus de Pai, de que Ele queira ter um relacionamento conosco, mas, no entanto, Deus, desde o princípio, teve tempo para um relacionamento pessoal com o homem. Foi assim em Gênesis 3. Falava que Deus passeava pelo jardim no fim do dia, lembram? Gênesis 3:8. Deus vinha ter relacionamento, ter contato com o ser humano. Deus quer ter, era hábito de Deus passar tempo com aquele casal lá no Gênesis. Era hábito de Deus. E diz, na virada do dia, no frescor da tarde, Deus vinha se encontrar com as pessoas. A ansiedade de Deus de ter relacionamento com o homem. Mas o pecado rompeu esse sentido de presença pessoal de Deus e faz a mesma coisa conosco hoje em dia. Mesma coisa. Se naquela época, em Gênesis 3, o pecado interrompeu um relacionamento com o homem e Deus, naquela época, hoje continua interrompendo. Isaías 59:2 diz, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele e por isso ele não os ouvirá. É mais ou menos, nosso pecado cria entre nós e Deus um abismo. E esse abismo é impossível você transpor por esforço próprio. Impossível. Por isso nós não sentimos a presença de Deus. Por isso achamos que Deus não nos ouve mais. Por isso que achamos que... Porque está atravancado alguma coisa. Por isso também, 1 Coríntios 13 diz para que nós nos examinemos, para ver, cara, o que está de errado aí. E eventualmente precisamos fazer isso diariamente. Para ver o que está acontecendo. E esse abismo é do tamanho da cruz de Cristo, que nos liga de volta a Deus, por onde nós temos o perdão do pecado. É através desse abismo. Salmo 66:18 diz, se eu acalentasse o meu pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Se nós não confessarmos, o Senhor não nos ouve. Palavra de Deus. Ele quer um relacionamento pessoal, mas nós, com os nossos pecados e erros, atravancamos o processo. E cada um de nós nasceu, por natureza, pecador. O próprio salmista 51, no Salmo 51, ele diz, sei que sou pecador desde que nasci. Sim, porque desde que me concebeu minha mãe, me concebeu em pecado. Então nós herdamos aquele pecado, né? A Igreja Católica diz que o pecado original é sexo, né? Já ouviram isso? De que Deus criou Adão e Eva como se fossem a mentalidade bem inocente de duas crianças e de repente eles crescem e se descobrem sexualmente e têm sexo e então eles pecam. Mas o pecado original não é isso. O pecado original é desobediência mesmo. Não é porque eles fizeram sexo, até porque Deus criou homem e mulher para isso mesmo, não é? Dentro daquilo que Deus decidiu que deveria ser. Então nós somos concebidos, nós herdamos dos nossos pais essa natureza pecaminosa. Mas Deus deseja
Deus deseja ter um relacionamento pessoal com a gente. Deus colocou o castigo do teu pecado e do meu pecado nos ombros do seu Filho. E o Senhor Jesus morreu por nós, para pagar pelos nossos pecados. E para que hoje nós possamos ter essa possibilidade de relacionamento. Quando colocamos a nossa fé em Cristo, como aquele que morreu por nós, nós só somos declarados justos aos olhos de Deus. E não somente apenas isso, mas também somos considerados sim como filhos de Deus. Ele nos chama como filhos de Deus. 1 João 1,12 diz: portanto, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Vocês ouviram aquela frase comum, todos são filhos de Deus? Todo mundo é filho de Deus? Em um certo sentido sim, porque de Deus todos viemos. Mas na verdade, filho mesmo, só aqueles que o recebem. A palavra de Deus diz. Então o segundo P a presença de Deus é pessoal sim. Então é para você. Você não precisa se achar o último biscoito do pacote, mas sim, Deus quer ter um relacionamento pessoal com Beth, com você, Kika, lá, pessoal, não é? Nós não somos mais um número numa média que Deus faz. Deus olha para nós como indivíduos, como seres individuais e quer ter relacionamento pessoal, nos chama pelo nome, quer sim se envolver com a gente pessoalmente. Nós precisamos também acreditar nisso. Terceira coisa, a presença de Deus é prática. A presença de Deus é algo que deve ser praticado em nossa vida. A presença de Deus é benéfica e útil. Ela é também algo que precisa ser apreciada. Praticar a presença de Deus é chamado de permanecer nele. O que é permanecer em Deus? Olha só, João 15, 4 e 5 diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer nada. Permanecer é praticado quando nós confiamos em Deus. Em todas as situações da nossa vida. Em todas as situações. Provérbios 3 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Eu tenho um amigo, ele era pastor de uma igreja de onde eu passei também, e ele dizia assim: não me peça para orar por Deus por tua dor de barriga. Deus tem coisa muito mais importante para cuidar. Então, se você tiver uma doença grave mesmo, você pode me pedir que eu vou orar, mas por uma dor de barriga eu não vou orar. Então, o remédio funciona. Então, até onde o remédio funciona, a gente não ora. A partir do momento que o remédio não funciona mais, aí a gente ora. Eu acho que não. Nós temos que sim orar, mas também podemos tomar medicamentos, isso não tem problema nenhum. Mas em todos os nossos caminhos, confie no Senhor. Permanecer é praticado em todos os momentos. Permanecer é praticado quando nós adoramos a Deus. Quando nós viemos aqui no domingo e louvamos juntos. Hebreus 13, 15 fala isso, nós estudamos Hebreus aqui. Ele diz: voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome por causa do teu amor e da tua fidelidade. Pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Nós permanecemos no Senhor quando nós também adoramos. E é difícil às vezes a gente entender como um permanecer em Deus na adoração. Mas é assim. Adoramos ao Senhor. E isso é também permanecer nele. E claro, o culto contínuo de oração. Nós vemos isso no texto dizendo constantemente: orai sem cessar, orar sem cessar. Então nós temos a primeira coisa penetrante, segunda coisa pessoal, a terceira coisa prática, e agora vamos para a quarta coisa. A quarta, presença de Deus é pacífica. Espírito Santo de Deus habita em sua vida se você está salvo. E Ele produz fruto em sua vida. Parte desse fruto se chama paz. Tem vários, né? Mas a maioria de nós conhece e ama o Salmo 23, não é verdade? Nós adoramos, é uma conversa entre uma ovelha e seu pastor.
O Salmo 23 é uma perspectiva de uma ovelha, falando: o Senhor é o meu pastor, eu sou a ovelha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você está percebendo isso? É uma perspectiva de uma ovelha, uma conversa entre uma ovelha e um pastor. Acho que uma das razões pelas quais esse salmo é tão apreciado e querido é porque ele traz paz, é pacífico. Me guias para águas tranquilas. Não te dá paz. O Salmo 23 te dá paz, mas pense na paz que Jesus prometeu. João 14, 27, ele diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem tenham medo. Sabe o que isso significa, gente? Nós podemos ter paz quando o mundo está caindo em partes, está caindo aos pedaços ao nosso lado. Mesmo assim, eu ainda posso ter paz. Consegue imaginar a dimensão disso? Presença de Deus traz essa paz ao seu coração. A gente vive um mundo que está num caos, afundado num caos. Todo mundo anseia por paz. A gente chega no final do ano e todo mundo paz e alegria, e desejam paz, investem em roupa branca porque desejam paz, e querem paz, mas vivem longe dessa paz, porque não entendem a presença de Deus em sua vida, e nem buscam para que a presença de Deus fique em sua vida. Mas a presença de Deus é paz, traz paz, é pacífica. Jesus diz: deixo-lhes a paz, eu estou dando a vocês a minha paz, e não dou da forma como o mundo a dá. Porque sabe como é que o mundo faz paz? Bom, para termos paz, manda aí 20 mil homens lá e mete bala nos caras lá. Vamos invadir lá o Morro do Alemão e mata tudo para trazer paz. Não é esse tipo de paz que Deus está dizendo. Ele diz: a transformação que vem de dentro traz paz, e a presença dele é paz em nossa vida. A quinta coisa, o quinto P, a presença de Deus é poderosa. Uma das orações que faço por cada um de nós essa manhã, uma das orações que eu faço para você, para cada um de vocês, para mim mesmo, está em Efésios 3, 14 a 17, que diz assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família no céu e na terra. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados no amor... Alguém tem aberto aí? Termina de ler para mim, por favor, o 17. Aí. Tá, pode continuar. Aquilo que eu disse aqui no início, quando excede o nosso conhecimento, transcende aquilo que nós sabemos de Deus. Mas a oração que eu faço para cada um de nós essa manhã, e para mim mesmo, é que Deus, com sua gloriosa riqueza, nos fortaleça. Que riquezas Deus possui? Quais são as riquezas que Deus possui? Quem arriscaria dizer? Que riquezas Deus possui? Deus possui tudo. Ele é dono de tudo. De tudo, meu, seu, do mundo, do universo. Ele é dono de tudo isso. E o que significa então suas gloriosas riquezas? De acordo com essas riquezas, Ele quer nos fortalecer num homem interior pelo seu Espírito. E como resultado, à medida em que Ele vai nos fortalecendo, Cristo habita em nossos corações. Cristo, Deus, vai estar na nossa casa. Ele vai governar lá. Ele vai estar no controle lá. Ele é o poder da presença de Deus em nossa vida. Sexto e último lugar, a presença de Deus é também proteção. João 10, 27 e 30 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar de minhas mãos. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Ele disse: ninguém pode arrancar das mãos do Pai. É a mesma coisa
com Jesus. O Senhor Jesus me segura firmemente em suas mãos poderosas. E eu não posso estar mais protegido do que isso. Gente, quando nós conhecemos Deus, ou quando nós nos colocamos diante do conhecimento de Deus, a partir do momento em que nós decidimos conhecer Deus melhor, e sabemos que a proteção de Deus, ou seja, a presença de Deus é na nossa vida penetrante, Ele está em todos os lugares. Não tem nenhum lugar que você possa dizer assim, bom, Deus, agora fica aqui de fora, porque o que eu vou fazer agora aqui, eu tenho vergonha que você veja. Eu gostaria que você não veja. Impossível, não dá para fazer. É penetrante, é pessoal, é prática, é pacífica, é poderosa e também nos traz proteção. Conhecer Deus é reconhecer Ele nessas áreas. Eu só coloquei 6, de repente você vai para casa e pensa um pouco mais, de repente você consegue, através da tua leitura, descobrir que a presença de Deus é muito mais do que isso. É muito mais do que só isso. É muito mais. Mas o meu desafio para cada um de nós aqui essa manhã é que nós guardemos em nosso coração a ideia ou reflitamos mais em nosso coração sobre a ideia da presença de Deus em nossa vida. Em todas as áreas, em todos os momentos. Que Deus nos abençoe. Hoje também nós comemoramos o Dia das Mães. Mulheres tão especiais na nossa vida, como nossa mãe, as esposas. E eu quero chamar vocês aqui, todas vocês. As mães, as esposas, podem vir aqui. Vamos orar por vocês, agradecer a Deus pela vida de vocês. Tem gente que é mãe 2 vezes, tem gente que é mãe 3, 5. E tem gente que vai ser mãe. Pode vir aqui. Olha só que beleza. Vai ser mãe também, é verdade. Daqui uns 5 anos. Olha, eu tenho um pedido a fazer a cada um de vocês. A gente precisa aumentar a membresia da igreja, então vocês vão ter filhos, cada uma de vocês mais um, pra gente aumentar. Tô brincando. Mas eu quero dizer para vocês, vocês são extremamente importantes para a igreja, para Deus, para a família, para a nossa vida, no ensino e na correção dos filhos, no apoio e na correção também dos maridos, né? A gente precisa da presença das esposas, das mães. E o meu desejo para vocês essa manhã, que vocês possam ter do Senhor a confirmação cada vez mais forte de uma missão que Ele deu para vocês, de serem mães, de contribuírem para a igreja e para a sociedade, concluída. Vocês são bem-aventurados, vocês são felizes, e nós somos mais ainda por termos vocês. Então eu quero orar essa manhã abençoando a vida de vocês, desejando a vocês um dia incrível ainda de paparico, né? Que vocês sejam paparicados pelos filhos, pelo marido. Vamos orar. Querido Deus, obrigado essa manhã. Nós agradecemos ao Senhor pela vida dessas mulheres, das que já são mães, as que ainda serão, como na casa da Ellen. Nós agradecemos, Senhor, porque elas são tão especiais. O Senhor nos deu e colocou em nossa vida mulheres extremamente especiais, que nos desafiam, que nos encorajam, que nos ajudam, que nos auxiliam em todos os momentos. Somos tão gratos, também pelas palavras duras que às vezes recebemos. Sabemos que elas são instrumentos do Senhor em nossa vida também. Louvamos ao Senhor também pela vida dos filhos de cada uma delas. Se são o que são hoje, é por causa da influência, do caráter e da correção e direção que essas mulheres deram. E pedimos que essa influência continue sendo exercida sobre a vida desses filhos, para que eles possam ter em sua mãe um referencial de caráter, de justiça, de retidão, de amor e de carinho. Abençoamos a vida delas nesse dia, pedimos que o Senhor derrame sobre elas as mais ricas bênçãos dos céus, que elas possam continuar sendo sábias, continuar sendo amáveis, continuando sendo
parceiras, companheiras, amigas, que nós possamos ainda, muitos anos pela frente, compartilhar da presença delas em nossas vidas. Louvamos pela vida delas e as abençoamos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até domingo que vem.